Bom dia a todos. Com muita alegria que estamos aqui hoje para poder participar desse estudo com todos vocês que estão assistindo. Eu queria deixar um versículo para a nossa reflexão. Esse versículo encontra-se em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. É um versículo muito pequeno. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse versículo está no livro de Jeremias. Fala do povo que estava no cativeiro. Nabucodonosor levou o povo cativo para a Babilônia. E esse versículo nos fala que, apesar da situação que estivermos vivendo, independente da situação, se buscarmos ao Senhor de todo o coração, com certeza o acharemos. Então, independente da situação, se buscarmos, vamos encontrar. E a Bíblia é um bom material, é uma fonte muito boa para buscarmos o Senhor. E aqui, com certeza, nós acharemos. Eu vou fazer uma oração agora para o nosso estudo que vamos ter. Querido Deus e eterno Pai, neste momento nós nos colocamos diante de Ti, pedindo ao Senhor, ó Pai querido, pelo estudo que vamos ter, ó Pai. Estudo esse que será trazido por um irmão que diligentemente se esforçou, se dedicou nesse estudo, ó Pai, e foi orientado pelo Teu Espírito Santo. Peço que o Senhor possa ser com ele, dando a tranquilidade, e que ele possa, ó Pai, deixar o mais claro possível para que possamos entender, ó Pai. Essa oração que eu faço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só agora, mas por todo sempre. Amém. Vamos ouvir agora alguns louvores e logo em seguida o irmão está com a palavra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Querido Jesus, Tu és meu Salvador, hei de ser-te para sempre fiel, pois cuidas de mim com desvelo e amor e me livras do mundo cruel. Ó meu
Jesus, sempre és para mim um amigo bondoso e fiel. Que importa se um dia chegar o meu fim, vida eternas de dar-me afinal. Ó meu querido Salvador, hei de amar-te até morrer. Eleva-me, enfim, ao teu lar de amor, num lindo alvorecer. Querido Jesus, sempre em ti confiarei, mesmo em meio de lutas e dor, pois sei que contigo bem firme estarei, ao abrigo do teu grande amor. Ó meu querido Salvador, hei de amar-te até morrer. Eleva-me, enfim, ao teu lar de amor, num lindo alvorecer, num lindo alvorecer.
Olá a todos, novamente estamos a postos para participar da transmissão da nossa escola dominical. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações através da sua palavra. Na semana passada fizemos uma introdução do capítulo 6 do Evangelho de João, observando o relato do milagre da multiplicação dos pães e Jesus caminhando sobre as águas agitadas do mar da Galileia. Mediante esse registro, analisamos a postura da multidão que seguia o Senhor Jesus e concluímos que, apesar dos meios terrenos, a aplicação e foco do Senhor eram de cunho espiritual. Portanto, esses dois milagres serviriam de introdução para o discurso que ele apresentaria a seguir, fazendo uma íntima ligação entre sua pessoa e a vida eterna. Acompanhe comigo a leitura do trecho que relata esse acontecimento, ao mesmo tempo em que a intercalamos com a explicação. João capítulo 6, a partir do verso 22. Diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Percebemos que a multidão estava aflita porque acordou no dia seguinte e não encontrou Jesus. E ao localizá-lo do outro lado da margem, apresentaram o seguinte questionamento: quando chegaste aqui? Ou, por que veio sem nos avisar? E o Senhor não responde à pergunta, mas sem rodeios, vai direto ao ponto, tratando a real intenção de seus corações. Vocês não me procuram porque viram os sinais, mas porque comeram o pão. No verso 2 deste capítulo, nós vemos que a multidão estava atrás do Senhor Jesus porque viu os sinais. Observamos a possível existência de dois grupos, os necessitados e os curiosos. Agora, essa mesma multidão é advertida porque até os curiosos perceberam que poderiam se beneficiar de alguma forma. Eles não precisavam de um milagre, como os necessitados, mas queriam comer. Então Jesus se apressa em lhes exortar quanto a dedicar-se às coisas que subsistem para a vida eterna, oferecida pelo Filho do Homem, a quem Deus Pai confirmou com seu selo. Os versos 28 e 29 dizem assim: Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. A resposta de Jesus lhes causou a impressão de que deveriam trabalhar pela vida eterna. Tanto que eles perguntam: o que fazer para realizar a obra de Deus? Mas o Senhor é claro ao dizer que a vida eterna só pode ser alcançada no Filho, e que para isso, fazer a obra de Deus, era necessário crer nesse Filho. Continuando a nossa leitura, a partir do verso 30. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu, meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus:
Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Embora já tivesse visto sinais, a multidão incrédula pede mais sinais para crer, sob o argumento de que no deserto os antigos comeram maná por muitos anos, e não só uma vez. Era como se Jesus tivesse que oferecer mais que uma refeição para eles acreditarem. Então o Senhor lhes corrige dizendo que quem enviou o pão não foi Moisés, mas Deus. E o pão de Deus é aquele que desce do céu para dar vida ao mundo. No deserto eles tiveram maná, mas agora o Pai estava lhes dando o verdadeiro pão do céu. Em resposta à explicação de Jesus, percebemos que a multidão continuava em sua cegueira espiritual, incapaz de compreender o verdadeiro significado das suas palavras. Talvez, ainda lembrando da multiplicação dos pães, eles pedem pelo fornecimento desse pão que dá vida. E o Senhor Jesus inicia aqui a série de expressões "eu sou", para lhes dizer que Ele é esse pão. Porém, apesar de o terem visto, não creram. Por fim, o Senhor encerra essa argumentação dizendo que Ele veio para cumprir a vontade do Pai e que essa vontade consiste na salvação de todos os que creem nele e que mesmo que morram, seriam ressuscitados para a vida eterna. Observem que a segurança do cristão está baseada em dois aspectos divinos. O primeiro, na vontade do Pai de que nenhum se perca. E segundo, no comprometimento do Filho em cumprir a vontade do Pai. Enquanto no verso 39 vemos essas garantias, no verso 40 temos a promessa de que todos os que olharem para Cristo e nele crer serão salvos. Continuando a leitura do texto, a partir do verso 41 lemos o seguinte: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo, também quem de mim se alimenta por mim viverá.
Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Aquelas pessoas ficaram indignadas com as respostas de Jesus, se apresentando como aquele que desceu do céu, uma vez que eles conheciam seus pais terrenos. Aqui vale lembrar que Jesus não possui um pai biológico, mas eles apresentam José como sendo o pai do Senhor. Parece não acreditarem que ele tenha nascido de uma virgem. De qualquer forma, o questionamento deles é: como ele pode dizer que desceu do céu se conhecemos os seus pais? Novamente, eles são advertidos por Cristo, que lhes apresenta a mesma explicação dada anteriormente, porém agora de maneira mais enfática e rígida, dizendo, de forma resumida, que ninguém pode alcançar a salvação por meios humanos. Todo aquele que da parte de Deus ouvir e aprender, virá a Ele. Mesmo sem ver a Deus, é possível alcançá-lo por meio da fé em Jesus. E o Senhor ainda acrescenta: o maná do deserto de modo algum poderia dar a vida, porque todos que dele comeram morreram. Mas o que come do pão da vida, que é Cristo, esse receberá a vida eterna. Um detalhe interessante é que João relata no verso 4 deste capítulo que estava próxima à festa da Páscoa, momento em que os judeus recordavam a saída do Egito após consumir o cordeiro assado e pães sem fermento. Esse ritual, passando o sangue do cordeiro nos umbrais das portas de suas casas, lhes garantiu a vida no momento em que o anjo da morte passou por eles, tomando a vida de todo primogênito. Juntamente a essa festa, comemorava-se também a festa dos pães asmos, onde nenhum fermento poderia permanecer no interior das casas e nenhuma massa levedada poderia ser consumida por um período de 7 dias. Portanto, o pão era o alimento principal a ser consumido naquele período. E justamente tendo esse cenário se formando e aproximando, o Senhor se apresenta como sendo o pão da vida. Possivelmente intencionado em se apresentar como a verdadeira Páscoa, o pão que dá a vida e o cordeiro cujo sangue deverá marcar os corações dos que creem. Finalmente, Jesus aplica suas palavras, traçando uma referência mais clara ao sacrifício da cruz, quando diz que o pão que será dado pela vida do mundo é a sua carne, e o que não comer dessa carne e não beber desse sangue não terá vida em si mesmo. Isso deve ter causado uma enorme revolta naqueles judeus, uma vez que a lei proibia beber sangue. Então ele novamente repete a explicação, afirmando que esse pão é completamente diferente daquele do passado, que o pão da vida é muito superior ao maná do deserto, porque o que dele comer viverá eternamente. Porém, aqueles homens ainda se perturbavam, pois interpretavam a conversa no plano físico e não o espiritual. Notem que Jesus coloca as expressões comer a minha carne e beber o meu sangue exatamente na posição das expressões ouvir a palavra e crer naquele que me enviou, explicando ser Ele a única e suficiente fonte de sustento para a vida espiritual, a vida que vem do Pai e é dada a nós através do Filho, pela fé. Retornando para o nosso texto e caminhando para o encerramento, vamos ler a partir do verso 59, que diz assim: Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio
quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura querei também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. João relata que o palco onde ocorreu esse diálogo foi na sinagoga de Cafarnaum, lugar onde se ensinava as leis e as tradições judaicas. Então, nesse lugar, o Senhor Jesus profere palavras duras que parecem ir na contramão daquilo que eles acreditavam. Então eles alegam: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Essa pergunta pode ser comparada ao argumento dado por Cristo: somente aquele que ouve do Pai e aprende com Ele tem a vida eterna. É como se eles estivessem afirmando ser impossível crer em tudo isso. Se eles ficaram escandalizados com essas verdades sobre o Senhor, o que iriam pensar ao vê-lo em sua glória de forma plena, como era antes da criação do mundo? Certamente seria muito para os olhos humanos. Por fim, muitos dos discípulos sentiram o peso dessas palavras e seguiram a multidão que abandonava Jesus. Então, ele se volta para os 12 restantes e lhes questiona: vocês também não irão? E Pedro profere uma das frases mais surpreendentes e impactantes das Escrituras: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Essa resposta de Pedro não só fala de uma verdade, como demonstra que os 12 entenderam os milagres e o discurso de Jesus apontando para a sua divindade e falando de coisas espirituais. Tanto que ele acrescenta: e nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Mediante essa afirmação, conforme a própria explicação do Senhor Jesus, podemos concluir que esses homens que ficaram alcançaram a salvação pela fé no Filho, exceto Judas, que iria traí-lo, como o próprio texto sugere. Todo esse acontecimento nos mostra que a graça de Deus é sempre maior do que a necessidade humana e que o objeto principal da fé é a pessoa de Jesus Cristo. Porém, essas verdades não podem ser contempladas aos olhos humanos e nem a salvação pode ser alcançada sem crer no Filho. Nenhum profeta de Israel ousou proferir tais palavras. Elas sempre davam foco exclusivo a Deus e eles jamais entravam em cena. Jesus, no entanto, igualou as obras de Deus com a fé em sua pessoa. Quão impetuoso ele foi, a menos, é claro, que ele fosse quem afirma ser nos relatos de João. Sem dúvida nenhuma, ele era e ainda é o Santo de Deus. Por isso, não nos resta dúvida de que Cristo fará aquilo que promete e que irá realizar a vontade do Pai. A salvação por ele oferecida é real e segura a todo o que crê. Mas, infelizmente, muitos ainda continuam buscando o natural, o pão físico, e ignorando o verdadeiro pão espiritual oferecido em Jesus Cristo. Se Cristo não for o nosso libertador, para onde iremos? Conforme a compreensão de Pedro, só nele podemos alcançar a salvação, porque só ele é o Santo de Deus, capaz de se oferecer para nos dar vida. Que o Senhor nos permita abrir os olhos da fé e crer no Filho, assim como os discípulos creram e receberam a vida eterna alcançada em Jesus Cristo. Porque essa, conforme vimos, consiste na verdadeira obra de Deus. Amém. É isso aí, acabamos de ouvir o estudo que o irmão trouxe para nós
com certeza guiado e orientado pelo Espírito Santo do Senhor. Eu vou estar orando nesse momento, agradecendo pelo estudo, e logo em seguida vamos ter alguns louvores e estará encerrada logo em seguida o estudo bíblico. Vamos orar então. Querido Deus e eterno Pai, neste momento nós agradecemos ao Senhor, ó Pai querido, por esse estudo que o irmão trouxe para nós, ó Pai. Que todos que ouviram, ó Pai, possam ter entendido verdadeiramente, possa usar para si, ó Pai, possa estar colocando em seu coração, usando para a sua vida, ó Pai, esses ensinos, e que possamos, ó Pai, buscar cada vez mais o Senhor. Agradeço pelo irmão que trouxe, que o Senhor possa continuar abençoando-o grandemente, ó Pai, para que ele continue te servindo, te honrando em todo o serviço do Senhor, ó Pai. Essa é a oração que fazemos, agradecidos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.